E subiu para 13 o número de casos suspeitos de coronavírus em Cascavel. Até ontem eram 9. A prefeitura da cidade suspendeu por 14 dias os eventos públicos. Essa é apenas uma das medidas do decreto municipal apresentado ontem durante uma entrevista coletiva. A Amanda Guedes está ao vivo conosco. Amanda, conta mais para o pessoal de casa quais são as outras medidas adotadas, inclusive já começa a valer para esse fim de semana. Aquelas atividades que eram rotineiras, principalmente no domingo, não terão mais, é isso? Bom dia para você. Isso mesmo, Dani. Muito bom dia para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. São medidas necessárias para evitar qualquer tipo de contaminação possível do coronavírus. É claro, existe, aí casos suspeitos, mas nenhum caso confirmado aqui na cidade. Dentro deste decreto, então, assinado pelo município, está, então, a retirada, a suspensão de eventos públicos no município pelos próximos 14 dias, começando, então, a partir deste sábado. Um desses eventos que estava marcado para hoje, inclusive, era a inauguração do Ecoparque Oeste. Ia ter uma corrida também para essa inauguração, isso não deve mais acontecer. O Domingão Fechadão Calçadão, também um evento bem tradicional já aqui na cidade, não deve acontecer. Outros eventos também voltados para os idosos, como Felicidade dos Idosos, isso também não acontece pelos próximos 14 dias. A Secretaria de Saúde, ela se reuniu ontem, autoridades, para assinar este decreto e explicar melhor quais são essas medidas que são necessárias, mesmo não tendo nenhum caso confirmado, mas que é muito importante para poder evitar, qualquer tipo de contaminação, porque esses eventos públicos geralmente têm uma aglomeração, de pessoas, então é necessário parar esses eventos agora para que não tenha nenhum tipo de problema mais à frente. A gente preparou um material para explicar melhor qual o motivo, dessa paralisação desses eventos e quais são esses eventos que entram dentro deste decreto. Vamos acompanhar. A suspensão se inicia hoje e segue pelos próximos 14 dias. A preocupação se dá pela pandemia do novo coronavírus. É necessário que nós tomamos medidas preventivas para evitar que algo pior aconteça no futuro, uma vez que o índice de pacientes graves e críticos chega a 10%, 15%, e se isso vier a ocorrer no nosso município, o colapso a nível hospitalar será muito grande. Então o município de Cascavel resolveu hoje suspender por 14 dias eventos como a Feira do Teatro, como os Jogos da Terceira Idade, como as reuniões de hiperdia, gestantes, tabagismo, tudo aquilo que está relacionado à aglomeração de pessoas, focadas principalmente nos grupos de risco, como são os idosos, os doentes crônicos e os imunodeprimidos. São ações preventivas para garantir a saúde da população de Cascavel. Neste momento, escolas e CMEs não possuem recomendação de fechar. Mas existe o reforço de medidas preventivas, como a disponibilização de álcool em gel e papel toalha. O decreto também prevê um plano de ampliação da frota do transporte público. No decreto nós estamos solicitando à empresa responsável pelo transporte público que num prazo de 48 horas apresente um plano de ampliação do número de veículos, já que é necessário nós diminuirmos a aglomeração de pessoas dentro dos terminais e do transporte público, então é necessário que se aumente o número de ônibus. Em Cascavel, até o momento, há 9 casos suspeitos de coronavírus. Que apesar de estarmos tomando essas medidas, elas são medidas preventivas, tá? A gente reforça a população que neste momento não há motivo para pânico, não há nenhum caso confirmado em Cascavel. Então, se direcionar e ir para as unidades de pronto atendimento ao longo deste final de semana também é um fator de risco. Então, se você tem sintomas respiratórios, se você viajou recentemente para esses países que são considerados países de risco, utilizem o nosso telefone para tirar dúvidas e confirmação e não procure imediatamente a unidade de pronto atendimento. Isso aumenta o risco de propagação da doença. Lembrando que nós não temos só o coronavírus, nós também outras doenças respiratórias e outras doenças infecciosas. Quem retornou de viagem internacional também deve seguir a orientação. São recomendações técnicas, o Ministério da Saúde frisou hoje,
Toda pessoa que realizou viagem internacional, mesmo sem nenhum sintoma, deve permanecer no seu isolamento domiciliar por 7 dias. Já as pessoas que tiveram viagens internacionais e apresentarem sintomas como febre ou desconforto respiratório, essas pessoas devem comunicar à Secretaria Municipal de Saúde e vão permanecer em isolamento domiciliar por 14 dias. E a gente pede que, de preferência, evitem as unidades básicas de saúde, as unidades de pronto atendimento, entrem em contato pelos telefones que estão sendo disponibilizados, porque nós temos toda uma logística especial para isso, desde a ambulância do Consamu, um leito de isolamento na UPA, para dar o devido atendimento a essas pessoas. Só recapitulando, então, são 13 casos suspeitos, nenhum confirmado, e os tradicionais eventos, como a Feira do Teatro, Domingão, Fechadão, Calçadão, estão suspensos por 14 dias, assim como outros eventos, como a Felicidade do Idoso.